Você acorda e o peso já está lá, invisível, mas real como uma pedra sobre seu peito. Tenta orar, mas as palavras morrem antes de sair da boca. Abre a Bíblia e as letras dançam sem fazer sentido. E então vem aquele pensamento venenoso: se eu tivesse fé de verdade, não me sentiria assim. Milhões de cristãos vivem essa guerra silenciosa todos os dias. E hoje, você vai descobrir uma verdade escondida nas páginas da Bíblia que pode finalmente libertar você da culpa que está te destruindo. Você já ouviu do púlpito: depressão é falta de fé, é porta aberta para demônios. E cada vez que escuta isso, algo dentro se parte um pouco mais. Porque você conhece sua fé, você ama a Deus, mas a depressão continua lá como uma sombra que você não consegue sacudir. A culpa se acumula como camadas de concreto sobre seu peito. Mas e se eu te dissesse que existe uma história na Bíblia que destroça completamente essa narrativa simplista? Monte Carmelo. 450 profetas de Baal de um lado, Elias sozinho do outro. A tensão corta o ar. Elias desafia: vamos ver qual Deus responde com fogo. Os profetas de Baal gritam, dançam, se cortam até sangrar. Nada. Elias manda encharcar o altar 3 vezes. Água escorrendo por todo lado. Ele faz uma oração simples e fogo desce do céu, consumindo tudo. A multidão grita: o Senhor é Deus. É o maior momento de vitória espiritual da vida de Elias. Você esperaria que ele estivesse celebrando invencível no auge da fé. Mas a história não termina aí. Jezabel manda um recado: amanhã você estará morto. E sabe o que Elias faz? Este homem que tinha feito fogo descer do céu, ele corre, foge para o deserto, senta debaixo de uma árvore e pede para morrer. Já basta, Senhor, tira minha vida. Um profeta que tinha acabado de testemunhar um milagre sobrenatural está tendo pensamentos suicidas. Se você contasse essa história hoje, muitos pregadores diriam: ele abriu porta para o inimigo, estava em pecado, precisava de libertação. Mas não foi isso que Deus fez. E a resposta de Deus vai explodir tudo o que você pensa sobre depressão. Quando Deus encontra Elias devastado, ele não o repreende, não manda demônios embora. Sabe o que faz? Deixa Elias dormir. Manda um anjo trazer comida e água. Cuida do corpo dele primeiro. O anjo toca Elias: levante e coma. Pão assado e água. Simples. Elias come e volta a dormir. O anjo volta: levante e coma. A viagem será longa. Você percebe? Deus está tratando Elias como alguém fisicamente exausto, emocionalmente esgotado, mentalmente devastado, não como um problema exclusivamente espiritual. Ele cuida do corpo primeiro. Depois, leva Elias em uma jornada de 40 dias. Tempo para processar, se recuperar. Não há exorcismo, não há repreensão. Há paciência e compaixão gentil. Deus validou a depressão de Elias. Não a tratou como pecado. A tratou como condição complexa com componentes físicos, emocionais e espirituais entrelaçados. Elias estava fisicamente exausto, emocionalmente devastado pela ameaça, espiritualmente desanimado. E Deus tratou cada dimensão com cuidado específico. Mas não para aqui. Vamos falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Abra o livro de Salmos e você encontra o diário de um homem lutando contra a depressão profunda. Salmo 42. Por que está tão triste, ó minha alma? Davi está questionando seu próprio desespero. E então o Salmo 88, o mais sombrio de todos. Estou saturado de desgraças, minha vida aproxima-se da sepultura. Você me pôs no fundo da cova, nas trevas. E aqui está o choque. Este salmo não tem final feliz. Termina em escuridão total. E Deus permitiu que fosse incluído nas Escrituras Sagradas para ser usado em adoração. O que isso nos diz? Que Deus não tem medo da sua dor crua. Ele não precisa que você embrulhe sua depressão em linguagem positiva.
Ele validou a experiência da depressão, transformando-a em escritura sagrada. Como você pode dizer que depressão é falta de fé, quando Deus a incluiu na Bíblia como oração aprovada? E tem mais, Jó. Jó perdeu tudo em um dia. 10 filhos mortos, riqueza evaporada, corpo coberto de feridas. Sentou no lixo raspando feridas com cacos de cerâmica. Se isso não é depressão clínica, eu não sei o que é. E seus amigos religiosos? Fizeram o que muitos fazem hoje, culparam-no. Você deve ter pecado, Jó. Deve haver algo errado. Se arrepender, Deus vai curar. Argumentos teológicos perfeitos, zero compaixão. Mas no final, Deus aparece. E sabe o que diz aos amigos? Vocês não falaram certo sobre mim como Jó. Deus validou o homem sofrendo, não os conselheiros religiosos. Ficou do lado de quem tinha dor, não de quem tinha respostas prontas. Isso deveria mudar radicalmente como tratamos depressão nas igrejas. Então aqui está a verdade. Depressão pode ter componentes espirituais. Sim. Pecado não confessado, culpa, opressão espiritual podem contribuir. Isso é bíblico. Mas depressão também pode ter causas biológicas, genéticas, químicas, traumáticas. E essas causas são igualmente válidas, igualmente reais, igualmente dignas de tratamento. A Bíblia nunca disse que era sempre uma coisa ou outra. Fomos nós que criamos categorias rígidas. Provérbios 17:22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Isso é neurociência antiga. O texto diz que seu estado emocional afeta sua saúde física, que depressão tem consequências corporais reais. A Bíblia sempre reconheceu a conexão entre corpo, mente e espírito. Sempre. E aqui está a verdade mais libertadora. Você pode ter fé profunda e autêntica e ainda lutar contra a depressão. Os maiores heróis da Bíblia provam isso. Elias fez fogo descer do céu e depois quis morrer. Davi matou gigantes e depois escreveu sobre estar no fundo da cova. Jó era íntegro e reto mesmo amaldiçoando o dia em que nasceu. Sua depressão não anula sua fé. Sua luta não desqualifica sua espiritualidade. Então por que isso foi escondido? Porque é mais fácil ter resposta simples que culpa a vítima do que reconhecer complexidade do sofrimento. É mais fácil dizer você está em pecado do que sentar com alguém na dor sem ter respostas. Mas essa simplificação está matando pessoas. Cristãos estão tirando suas vidas porque foram ensinados que buscar ajuda é falta de fé. Isso não é evangelho. É crueldade disfarçada de santidade. Se você está lutando, ouça. Você não está sozinho. Não está em pecado por ter depressão. Não precisa escolher entre fé e tratamento. Você pode orar e tomar antidepressivos. Pode ler a Bíblia e fazer terapia. Pode confiar em Deus e consultar psiquiatra. Essas coisas não são opostas, são complementares. Deus criou seu cérebro com toda a complexidade química. Ele entende que neurotransmissores podem desregular. Ele não tem problema com você buscando ajuda médica. Se alguém disser que depressão é sempre falta de fé, mostre Elias. Aponte para Davi. Abra Jó. Diga. A própria Bíblia mostra homens de fé profunda lutando contra a depressão, e Deus os tratou com compaixão, não condenação. Você tem permissão bíblica para ser humano, sofrer, lutar, buscar ajuda. A resposta que a Bíblia escondeu não estava realmente escondida. Estava lá o tempo todo na compaixão de Deus com Elias, nos lamentos de Davi, na validação de Jó, na gentileza de Jesus. O que estava escondido era nossa disposição de ver, nossa vontade de aceitar complexidade da experiência humana. Hoje você sabe, pode ter fé profunda e ainda precisar de ajuda, pode amar a Deus e ainda tomar medicação, pode ser cheio do Espírito e fazer terapia. E isso não apenas está bem, é exatamente como Deus sempre viu você,
completo, integrado, digno de cuidado em todas as dimensões do seu ser.